defesa da democracia, ela é importante para os que preferem a democracia. Defendê-la é sempre importante, até porque a democracia é muito mais do que votar, é muito mais do que escolher quem vai governar, quem vai legislar. A democracia significa também a garantia de relações que são, em tese, estabelecidas no princípio de igualdade entre as pessoas, o império da lei, sob o qual todos devem estar, ou seja, ninguém estará livre de respeitar a lei e de uma punição caso não a respeite, e, ao mesmo tempo, a liberdade, que é uma categoria muito mais complexa e é mais do que uma categoria de pensamento, né? É uma categoria conceitual de vida. Não é à toa que muitos e muitos pensadores se debruçaram sobre a liberdade e poucos souberam compreendê-la. E a liberdade e a lei como limite às ações individuais e coletivas, o respeito a isso é a principal característica da democracia. Defender a liberdade, defender a vigência para todos da lei, dos princípios legais, da Constituição, defender a representatividade, ou seja, que a sociedade seja composta de fato de cidadãos e não de súditos, mesmo na República, porque muitas vezes a República é constituída de súditos, mesmo sendo República, mesmo não sendo uma monarquia. A condição jurídica do cidadão, ela não está contemplada, e sim a condição de súdito, quando não de servo econômico, político, e que é chamado de tempos em tempos para referendar o sistema, já que, no caso do Brasil, os candidatos são servidos num prato pronto. Não há nem a possibilidade da candidatura independente. Os partidos dizem quais são os elegíveis. E a sociedade é chamada, então, para referendar tudo isso, dar um ar de legitimidade e de representatividade. E muitas vezes essa representatividade fica no papel. A ausência do vínculo entre o representante e o representado, entre o deputado e o povo, entre o senador e os entes federativos, entre o vereador e o povo, entre o deputado estadual e o povo. Então, quando se fala em defender a democracia, é preciso defendê-la em todos os seus aspectos, inclusive na necessidade vital, é uma necessidade inegociável para que se possa falar em democracia e em Estado de Direito, que os poderes estabelecidos tenham independência e que nenhum deles se sobreponha aos demais, a não ser, claro, na sua atribuição única e específica, que cabe só a ele. Nós tivemos mais uma carta em defesa do Estado Democrático de Direito. Primeiro, essa história de a carta às brasileiras e aos brasileiros. Já começa com esse tipo de coisa, né? Se você diz aos brasileiros, você já está incluindo as brasileiras, os homens e as mulheres. Isso é óbvio, né? Não há necessidade desse tipo de concessãozinha. E ela se diz carta aos brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. De fato, sabemos quem é o remetente, mas quem é o destinatário? É o povo?
é a brasileira que está lutando pela sobrevivência, que trabalha numa fábrica, num comércio, que está desempregada, desesperada em busca de emprego, que tem dúvidas angustiantes se conseguirá alimentar os filhos. O brasileiro que está lá na roça, trabalhando de sol a sol, e também com essa relação com a vida, né? Com a vida material, que é uma relação de sobreviver. Sobreviver, sem ilusões, sem grandes sonhos, né? A vida material é a lida, é o trabalho, é estar sob o sol produzindo para poder comer e para poder alimentar as pessoas. A carta chega a essas pessoas, a carta chega ao extremo sul de São Paulo, ou ela será lida e cantada em prosa e verso na Faria Lima, na Paulista, em parte da Augusta, em Copacabana, em Ipanema, na Barra da Tijuca, ou ela vai chegar em Bangu, ela vai chegar nos morros do Rio. E chegar, não porque alguém leu na televisão, chegar de fato como um documento histórico que as pessoas receberão como tal. Os trabalhadores se identificarão com o que está na carta. Eles são de fato os destinatários. A carta é para um círculo financeiro, intelectual, cultural, elites. E aí é um evento, é uma ocasião, é um momento de falar com a turma, de dizer: estou aqui, meu nome está aqui, eu assinei. O empresário liga pro cantor: ó, quer assinar a carta tal? Eu acho que é uma boa. Sim. E aí o banqueiro, o sindicato da indústria, que aliás em documento recente, nessa mesma linha, aproveitou para pedir flexibilização trabalhista. Isso também é democracia. 70% dos reajustes salariais que nós tivemos no período levantado aí por institutos de pesquisa, institutos sindicais de pesquisa, estudos mostram que 70% dos reajustes foram inferiores à inflação oficial. Se todos os salários tivessem sido reajustados pela inflação oficial, já haveria perda, porque a inflação real é maior, significativamente maior que a oficial. Então já haveria perda. O salário valeria menos mês após mês. Ah, chegou o reajuste. Então tá aqui, ó. Reajuste do tamanho da inflação do período. Não é, nunca é, nunca é. Nunca é. A perda. 70% não tiveram nem o reajuste nominal, nem o reajuste da inflação oficial. Ou seja, perderam brutalmente poder aquisitivo. E aqui estamos falando da maioria dos trabalhadores. No caso desse levantamento, 70% dos que já tiveram data de reajuste. 70% tiveram reajuste, os que tiveram, menor do que a inflação. Ou seja, eles ganham menos hoje do que há 6 meses. Bem menos do que há um ano.
e muito, muito menos do que há 2 anos. Os que permanecem empregados. Essa gente é massacrada. E muitos dos que massacram colocam o nome na cartinha em defesa da democracia. É bonito. Muitos dos que assaltam o povo com taxa de juros indecentes, desfalcando o seu próprio meio, ou seja, demitindo o meio mundo para ter um lucro ainda maior, lucro já exorbitante, escandaloso, bota um nome na cartinha. É legal. E aí, você assinou a carta? Claro, eu assinei a carta. Puxa vida, nós somos democratas. É mesmo? São mesmo, de verdade. Então, democracia, é claro, esse é um documento que diz respeito muito a um fato, que é aquela ladainha da urna, que a gente falava há pouco com o Ronald, não é? Esse troço que deve ser discutido ali, sabe? Uma discussão até chata, só para quem entende do riscado e tal, mas que leve a aperfeiçoamentos técnicos, né? Foi transformado num cavalo de batalha político. Então a carta, ela é uma resposta ao discurso específico do Bolsonaro? Sim. O alvo é o Bolsonaro? Sim. Mas o Brasil, logo, logo, estará longe dos acontecimentos dos últimos anos. E os problemas permanecerão. A democracia continuará sendo desafiada, ameaçada pelas condições sociais, pela desigualdade, pela máquina de fabricar miséria que foi estabelecida, que aparelha as relações sociais e produtivas no Brasil. E mesmo a democracia, aliás, mesmo onde ela está historicamente consolidada, ela está sendo ameaçada. Barbaramente. Onde parecia inimaginável, nos Estados Unidos da América, onde, aliás, vamos abrir aqui parêntese, onde, aliás, Joe Biden quer proibir que a imprensa fale em recessão. Não é recessão. E a imprensa que não faz mais jornalismo, a parte da imprensa, porque uma grande parte faz. Há jornalistas ali corajosos, independentes, e que tem muito mais audiência do que os meios corporativos de mídia. Esses falam. Mas os grandes veículos, não pode. Aí vem Paul Krugman. Oh, ele ganhou o Nobel. E daí? Isso dá a ele o direito de virar um panfletário porque tem um Nobel de Economia para dizer bobagens históricas. Ele também não quer que se fale em recessão. Mas não é isso apenas. Lá, a ideia, cada vez mais forte, de haver controle do que é dito, do que é escrito. Uma pressão violenta dos jacobinos em cima do Facebook, do Twitter, do Google, YouTube, para que censurem tudo aquilo que for contra o discurso jacobino. É a guilhotina virtual. A democracia está sendo corroída nos Estados Unidos. Já falamos aqui e repetimos, não é por acaso que lá
surgiu a expressão totalitarismo brando. Ou seja, não é com tanques, não é com blindados, não é com fuzis. O controle é nas comunicações e nas universidades. O que é muito perigoso, porque você começa a censurar conhecimento, debates que caracterizam uma universidade. Não pode haver universidade onde há um discurso comum, incontestável, um discurso único que deve prevalecer. Então, mesmo em países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, onde a democracia parecia inabalável, ela está sendo abalada. E com uma rapidez que a maioria das pessoas, tendo de lidar com tantos outros assuntos do dia a dia, nem percebe. Ela está sendo abalada. Aliás, em toda a União Europeia, ela está sendo abalada. E também no Reino Unido e também na América do Norte. E hoje, onde há mais liberdade de divulgação de ideias na América do Norte é o México. Olha que interessante. Então, democracia é muito mais que votar. No Brasil, há algumas fantasias, né? E o Bolsonaro de voto obrigatório é outra palhaçada, tem razão. Voto obrigatório é um desrespeito à democracia, à liberdade. Mas o Bolsonaro alimenta com frequência essa fantasia de que estamos às portas de uma ruptura, de um golpe. E a oposição ao Bolsonaro também alimenta. Aliás, uma parte dessa oposição ficou meio perplexa ontem, quando o Lula falou assim: não, os militares não querem saber de ruptura. E os caras ficam irados, porque eles precisam alimentar a ideia de que está em curso uma ruptura, e não está. Há duas maneiras de você fazer sucumbir a democracia e impor uma ditadura. E aí depende do nível. Pode ser uma autocracia, pode ser um regime totalitário, como a China, como a Coreia do Norte. Mas você não faz isso sem armas. Não faz. Sem apoio das Forças Armadas. Ah, na Venezuela? Na Venezuela, até porque o Chávez era um militar com muito prestígio, não só entre os paraquedistas, mas também, que ele era do corpo de paraquedistas, mas também, de maneira geral, nas Forças Armadas. E ele teve apoio no momento que foi para ele adequado, para remover os oficiais que divergiam dele e colocar só gente leal. E essa gente hoje governa a Venezuela. O Maduro é apenas a face do regime. Sem armas, já teria caído. Não é o Maduro que sustenta o regime. São os militares. Não adianta. Na Coreia do Norte, na China, você tem controle social, controle do partido, mas sem armas não há ditadura que se mantenha. Há também autocracias com aparência de democracia, sem tanques, sem fuzis, sem blindados, porém com o controle dos poderes. É o que acontece na Hungria. É o que cada vez mais acontece na Polônia, onde o judiciário tornou-se braço do executivo. E aí não pode. Sem judiciário independente não há Estado de Direito. Sem Estado de Direito, democracia é fantasia. E no Brasil, os poderes são independentes, inclusive há guerras entre eles, né, o que demonstra a independência. Porém, há um outro problema peculiaríssimo nosso, que é
o enfraquecimento dos políticos, enfraquecimento que não foi produzido por Lava Jato, que não foi produzido por investigações de corrupção, foi produzido pelos próprios políticos que se desmoralizaram, demonstraram, em muitos momentos, pequenez moral e intelectual, e não há vácuo no poder. O Supremo engrandeceu-se. Já havia recebido poderes especiais que não haviam sido notados anteriormente na Constituição de 88. Mas engrandeceu-se de tal maneira que hoje legisla. Já citamos aqui o exemplo, aliás, mencionado na corte pelo Gilmar Mendes, quando disse para o Barroso: você quer fazer leis. Então, meu amigo, candidate-se, vá para o parlamento. Gilmar disse isso para o Barroso. E o Gilmar estava certo. Porque o Barroso entende que a Constituição é interpretativa e ela deve ser moldada de acordo com as necessidades ideais. Mas quem estabelece o que é ideal, o que é meta, o que é objetivo social, político e econômico, são os iluminados. E ele, Barroso, se julga um dos iluminados. Então ele sai fazendo lei. Isso é perigoso demais para o Estado democrático de direito, portanto, para a democracia. Esse papo de urna, sim, isso deve ser confrontado. É preciso dizer, vamos parar com essa conversinha mole. Esse é um país que tem de enfrentar a miséria, são esses salários indecentes, esses juros canalhas, a exploração o tempo todo, gente roubada em diversos momentos, até pelo Estado. E vamos ficar com esse lero-lero de urna, quando hoje há um sistema que é melhor que o anterior. Ele pode ser aperfeiçoado, e daí? Vamos aperfeiçoar. Chama quem entende do riscado e aperfeiçoa. Mas não enche a paciência, como se esse fosse o problema central do Brasil. 70% dos trabalhadores estão ganhando menos depois do reajuste. Muitos não tiveram reajuste, muitos emprego para que haja reajuste. Há uma miséria crescente. Um país que tem que discutir a rede de esgoto, é ensino, qualidade de educação, qualidade da saúde, água tratada. Vai ficar discutindo aquilo que, naquele círculo, nossa, esse é o grande tema. O que você acha da urna? Você assinou a carta em defesa da urna? Você foi contra a carta porque você não gosta da urna? Porra! E aí, claro, né, dá até um certo ar de engajamento. Ele assinou a carta. Publica aí que eu assinei a carta. O ator, a atriz, o cantor, a cantora, o banqueiro, sempre zeloso em defesa da democracia. Quase um zelote em defesa da lei. Mas não mexam com a liberdade de cobrar juros estratosféricos. Tá bom? E você, do Sindicato da Indústria, que bom que você defende a democracia. Houve tempos em que não defendia. Mas que legal. E ele disse, sim, mas por favor, tirem direitos dos meus trabalhadores. Mas que eles possam votar na urna.
Mas a carta vai voltar e ir e voltar na Faria Lima, na Vieira Souto, na Savassi. Ela vai e volta. E a parabéns. Oh, que legal, você também assinou a carta. E ela será solenemente ignorada aos, como diz a carta, às brasileiras e aos brasileiros. Os brasileiros e brasileiras não têm tempo para engajamento festivo. Defender a democracia é vital, mas façamos para valer. E a democracia inteira, inclusive aquela que repudia a desigualdade, a exploração e a injustiça. Ronald.